Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Clube da UTI. Eu sou Gabriela Faria Reis Queiroz, R1 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e a apresentação faz parte do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Hoje no Clube da UTI não vai ser uma aula muito específica, vai ser sobre um artigo que se chama Criando a UTI do Futuro. Eles fizeram um design centrado no paciente para otimizar a recuperação e o pós-alta. E aqui tem disponível o link do artigo. Na introdução, ele traz que as UTIs tiveram uma maior visibilidade nos últimos anos por conta da pandemia do Covid, que teve uma intensificação de entrada de pacientes em UTI. Embora as taxas de sobrevivência de pacientes internados estejam melhorando continuamente, a qualidade dessa sobrevivência ainda é abaixo do ideal. E a consciência de que o ambiente físico afeta esse humor, o comportamento, a aprendizagem, função cognitiva e a saúde geral e de sono dessa pessoa estão crescendo. No entanto, o impacto do ambiente da UTI na morbimortalidade tem sido amplamente subestimado e, portanto, subinvestigado até recentemente. Os problemas mais complexos são o ruído excessivo, pouca iluminação, isolamento social, incapacidade de personalizar um ambiente mais brando, falta de visitas e acesso à natureza e falta de estimulação cognitiva e distração. E isso pode contribuir para que os pacientes sofram de privação de sono, delírio e problemas de saúde mental, levando a uma mortalidade e deficiências físicas, cognitivas e psicológicas contínuas, inclusive após a alta, bem como também afetando negativamente os funcionários que cuidam desse paciente. Nessa pesquisa, os familiares também relataram que eles também foram ouvidos para melhorar o ambiente da UTI, e eles relataram que percebem que o ambiente da UTI é um ambiente ameaçador e estressante e contribui para o sofrimento psicológico durante e após essa internação desse ente familiar. E ao contribuir para a confusão desse paciente, o ambiente pode aumentar o risco de ameaças de segurança da equipe por meio de uma exposição a ameaças verbais e físicas, como agressão. Assim como as enfermarias de hospitais gerais, essas UTIs inicialmente foram modeladas nas tradicionais enfermarias de Nightingale, de um plano aberto. Com muitas UTIs iniciais gerenciadas por anestesistas, elas foram projetadas como uma ala de extensão desse centro cirúrgico, geralmente admitindo pacientes que estavam altamente sedados. E embora a tecnologia e a prestação de cuidados, os modelos de UTI venham evoluindo rapidamente ao longo dos anos, sendo uma melhor prática agora uma sedação mais leve possível, o ambiente físico da UTI permaneceu estagnado, não refletindo essas mudanças. E há uma percepção crescente de que é necessária uma reformulação para resolver esses problemas atuais. No entanto, há poucas evidências sobre quais os modelos de UTI que se possam criar que sejam um padrão ouro. E nenhum estudo traz como que deveria ser essa UTI ideal. E aí um projeto de UTI ideal, eles acreditam que deve reduzir a incidência de problemas evitáveis, como o delírio, e a redução da quantidade e qualidade de sono, e perda dos ritmos circadianos com problemas contínuos após a saída da UTI. E aí o objetivo desse artigo é descrever esse processo de reconceitualização com um projeto moderno de 2 leitos inovadores, com os primeiros resultados dessas atualizações em relação ao ambiente desse quarto. E aí ele foi definido em etapas. Os objetivos dele foram avaliar o ambiente existente e o impacto desse ambiente nos usuários, que seriam os pacientes, os familiares e também toda a equipe que cuida desse paciente. E aí, envolver todos esses usuários para identificar quais os problemas e conseguir encontrar as potenciais soluções e projetar esse espaço de leito mais otimizado e baseado em evidências. E aí, esse projeto compreendeu 5 etapas. Na primeira etapa, eles pegaram 17 pacientes, 7 familiares e 30 membros de UTI, incluindo médicos, enfermagem e toda a equipe multidisciplinar. E eles foram entrevistados individualmente e depois em grupos. Em seguida, vários métodos foram usados para objetivar, medir e avaliar esse ambiente físico e sensorial da UTI. E os estudos examinaram fatores incluindo a luz, som, acústica e frequência de alarmes de monitores. Na segunda etapa, onde eles projetaram essas soluções,
eles começaram com um encontro multidisciplinar, com 2 dias de workshop, fazendo um design com esses participantes, incluindo outros parceiros da indústria, que seriam os construtores, os designers, arquitetos, pessoal da TI e empresas de tecnologia. E também ainda incluindo os médicos, toda a equipe multidisciplinar, e pegaram ex-pacientes para eles contarem como foram as experiências deles nessa UTI. E aí, após esse workshop, fizeram uma lista de problemas a serem abordados, que foi detalhado num projeto e colocados num documento, que eles fizeram todo um fluxograma para ver até onde eles queriam chegar, baseado nos problemas e nas soluções que foram levantadas nesse workshop. E aí, esse fluxograma teve 5 itens, que é a construção e modernização, materialidade e acústica, a clínica, tecnologia e integração, e eles colocaram um 5º item, que seria outros, que seriam sugestões desses familiares. E delineou os requisitos desse ambiente de UTI que pode ser melhorado. Na terceira etapa, que foi o planejamento dessa implementação, foi identificado um local adequado para ela, e como cada UTI varia em relação ao contexto local, população de pacientes, design individual de leitos, a solução para qualquer unidade sempre vai ser individualizada de acordo com a população em que essa UTI está atendendo. E aí todas as recomendações foram avaliadas em relação ao impacto sobre o paciente, incluindo o impacto sobre o delírio, sono e a experiência desse paciente lá, e também avaliando em relação aos custos potenciais versus os benefícios que seriam previstos a longo prazo. Os primeiros planos arquitetônicos de design e tecnológicos foram então desenvolvidos, seguidos por extensos debates das partes interessadas e realizado ao longo de 6 meses para garantir que todas as partes tivessem a oportunidade de fornecer um feedback e ajudar a moldar os planos finais. E aí, então, eles construíram um protótipo. Esse protótipo ficava num espaço separado, onde tinha todo esse design da UTI, com tudo que eles tinham planejado, e tanto os funcionários quanto os ex-pacientes iam lá para avaliar aquele lugar e dar o feedback deles para ver o que podia ser melhorado e o que realmente estava dando certo naquele protótipo. Aí é que eles trouxeram uma imagem no artigo, onde na imagem A e B eram os espaços antigos da UTI anterior, e onde as outras imagens foram da UTI nova, que foram os 2 quartos que eles montaram. Em relação aos resultados, onde eles foram fazer as construções. Durante o período de 10 semanas, todas as obras foram concluídas e essas soluções do feedback foram todas planejadas, implementadas e integrado com a infraestrutura que já tinha antigamente, eles só fizeram como se fosse um adendo dessa UTI. Aí eles foram avaliar em relação aos itens de ruído, iluminação, e aí, acusticamente, os materiais absorventes estão disponíveis gratuitamente, porque atualmente, na maioria das UTIs, tanto o revestimento de parede, piso e teto, eles são inabsorvíveis, para não absorver bactérias, vírus e tudo mais. Então, eles tiveram uma certa dificuldade para achar um material que absorvesse o som, mas não absorvesse os germes. E aí, eles encontraram esse material que até é disponível gratuitamente e é usado em outras indústrias. E foi revestida a parede, permitindo que esse sol entrasse no tecido, pudesse ser absorvido, mas ele fosse resistente a bactérias e outros germes. E aí esses quartos eram separados por uma parede com uma porta deslizante manual, e essas portas tinham uma dupla camada de espessura extra de vidro acústico com uma ótima vedação entre elas e as paredes. Várias estratégias também foram usadas para reduzir esse ruído, criando dentro do espaço desse quarto, também avaliando a percepção desse paciente em relação aos ruídos que tinham lá dentro. Isso incluiu o posicionamento dos alarmes longe da cama do paciente, sempre que fosse possível. Geralmente ele ficava do lado da cabeceira da cama do paciente, e aí a ideia deles foram colocar em mais ou menos a 4 metros o paciente, e isso reduziu muito em relação à quantidade de decibéis que chegava no paciente. E aí eles reconfiguraram esses alarmes de uma forma que qualquer pessoa que entrasse no quarto conseguisse manusear esse monitor para desligar o alarme, para mexer nele em relação ao som.
E também colocaram em vários lugares, não só em um lugar específico, esse alarme dentro do quarto para comunicar com a outra equipe. Eles colocaram vários pontos de alarme que onde quer que o cuidador daquele paciente estivesse no quarto, ele conseguiria acionar o resto da equipe. E aí, com isso, eles conseguiram reduzir muito em relação à quantidade de ruídos dentro do quarto. Em relação à iluminação, também foi fornecida uma iluminação circadiana totalmente cronometrada e também uma iluminação indireta através de luzes periféricas que podiam ser modificadas, oferecendo a oportunidade de usar diferentes cores para mudar a sensação de ambiente e ajustar em relação às emoções daquele paciente individualmente. Também foram programados ambientes noturnos, proporcionando baixo nível de iluminação, para quando o cuidador daquele paciente fosse fazer alguma medicação durante a noite, não tivesse que acender a luz toda do quarto. Tinha uma iluminação reduzida, o suficiente para ele conseguir manusear o paciente, sem aquele paciente sentir que estava durante o dia. Ele continuar dormindo sem nenhum incômodo. Eles também incorporaram um sistema de entretenimento, permitindo diversos recursos audiovisuais. Outros recursos dinâmicos foram uma claraboia artificial e uma janela virtual com vários vídeos disponíveis que podiam ser selecionados com base na preferência daquele paciente. A visita virtual também foi habilitada, permitindo que o paciente se comunicasse com qualquer amigo ou familiar. E materiais e cores foram cuidadosamente escolhidos, com cores específicas para ajudar a reduzir estresse e dor. Também foi utilizado um sistema de comunicação que permitisse que o enfermeiro do leito se comunique diretamente com os demais membros da equipe multidisciplinar. E alarmes de emergência foram disponibilizados a partir de múltiplas áreas desse espaço. E aí, para reduzir essa desordem percebida e melhorar a capacidade da equipe de enfermagem para observar esse paciente, alguns recursos móveis foram habilitados nesse espaço, como uma estação de trabalho sobre rodas, realocação de pendentes, onde eles colocavam um pendente, esse pendente podia ser articulado pelo quarto. Então, conforme a movimentação que aquele cuidador tinha que fazer, ele podia remover esse pendente da frente ou podia recolocar ele no lugar caso ele fosse utilizar. Aqui eles trouxeram, basicamente, o modelo do quarto que tinha, colocando em relação à acústica, onde eles têm materiais tanto no piso quanto nas paredes e no teto, para absorver esse som. Os pendentes, onde eles podiam ser removíveis. As janelas, que são... Essa janela é virtual, aqui não tem essa... Ele não vê do lado de fora, isso aqui não é a paisagem fora da UTI, é virtual isso aí. Então, eles podiam modificar. E aí, em relação aos monitores, tudo ser um pouco móvel. E aqui, em relação às portas, tem essa porta com dupla camada, só que ela também a porta é toda manual, eles conseguem abrir e deixar um espaço maior, ou fechar por completo o quarto para reduzir a quantidade de ruídos. E por último, que foi a etapa 5, foi essa avaliação precoce. Foi feita uma avaliação acústica e luminosa, imediatamente após o término das obras, mas antes que esses pacientes fossem admitidos nesses leitos. E aí isso garantiu que houvesse um tempo disponível para fazer essas modificações adicionais, se esses requisitos acústicos e de iluminação não tivessem sido inicialmente atendidos. Eles fizeram um adendo nessa mesma UTI, eles realocaram alguns pacientes e a hora que essa UTI estava pronta, eles colocaram o paciente de volta naquele leito, que foram apenas 2 leitos da UTI. E aí as melhorias nos cuidados, na sobrevivência da UTI nos últimos 20 anos são gratificantes, mas agora eles acreditam que deve buscar a qualidade e não apenas a quantidade em relação à sobrevivência. O manuscrito descreve um processo compreendido para melhorar o ambiente de 2 espaços de UTI, utilizando o melhor design possível, tecnologia inovadora, para abordar questões centradas no paciente, que são problemas comuns à maioria das UTIs. Os primeiros resultados demonstram que o ambiente acústico e de iluminação melhorado, com o tempo de reverberação reduzido para mais da metade, demonstrando melhor absorção sonora, bem como um bloqueio de som criado externamente e uma solução de iluminação circadiana que seja próxima do natural, melhoraram esse pós-alta do paciente. E aí, afastar os alarmes de monitores da cabeça desse paciente também reduziu o volume dos alarmes na percepção do paciente, incorporando múltiplos parceiros e perspectivas numa abordagem de design participativo, especialmente em relação à voz dos consumidores, que seriam tanto os pacientes quanto os familiares e a equipe que está cuidando desse paciente, foi essencial para o sucesso do projeto
e também permitiu que a equipe do projeto conseguisse reconceitualizar completamente e preparar os espaços para o futuro, abordando problemas reais, identificando a vivência desses pacientes na UTI, dos familiares e dos funcionários. Embora as soluções tenham sido priorizadas e escolhidas com base nas necessidades locais dessa UTI, do estudo, os problemas abordados são universais e o processo realizado é aplicável e generalizável para outras UTIs em qualquer parte do mundo. Eles trouxeram que existem fortes evidências que ligam o contato à vegetação a melhores resultados desses pacientes e da saúde, inclusive da equipe. Só que a capacidade das soluções digitais precisa ser testada em pesquisas futuras. Eles não conseguiram chegar a uma conclusão se só da parte digital isso foi o suficiente. E aí a capacidade de individualizar partes do ambiente, como uma iluminação, oferecer oportunidade para fazer com que o ambiente deixe de ser uma causa passiva de resultados negativos e se torne potencialmente ativa nos cuidados, onde seria uma dose certa de ambiente, no momento certo, isso pode ser usado para otimizar a prestação de cuidados. Isso também fornece uma quantidade de controle e autonomia para esse paciente, algo que normalmente falta na maioria das UTIs tradicionais. E é importante também ressaltar que há informações limitadas disponíveis para determinar se essas melhorias ambientais fazem alguma diferença nos resultados do paciente. Alguns estudos relataram que apresenta como solução de iluminação circadiana e barreira física para reduzir o ruído vão reduzir a incidência de delírio e o tempo de permanência em UTI. E aí eles trazem que a próxima fase, próximo objetivo deles com esse estudo vai ser avaliar de forma abrangente esses resultados do projeto atual, tanto em experiência e resultados do paciente, bem como na família e nos funcionários. E eles trouxeram que, como conclusão, que projetar e implementar espaços de leitos de UTI melhorados e centrados no paciente é viável, espaços de leitos mais amigáveis ao paciente vão melhorar a experiência desse paciente e da família sem afetar negativamente a capacidade da equipe de prestar esses cuidados, e o impacto na recuperação física, cognitiva e psicológica do paciente da UTI após a alta ainda não foi determinado, mas é o objetivo deles nos próximos estudos. Essas foram as minhas referências. Obrigada.